Bem, gente, já estamos de volta e, como eu havia prometido, com a nossa convidada, a doutora Maria Inês Liebhardt, também conhecido como Mia, né? Aqui na cidade, carinhosamente, por alguns amigos. E ela é mestrada em ortopedia facial e ortodontia. Aliás, doutora, seja muito bem-vinda. A gente vai falar aí, né, de causas de dores de cabeça ligado à região facial. Muito boa tarde. Boa tarde, Lúcia. Muito obrigada e prazer estar aqui com você. Quem é, na verdade, a doutora Mia? Quais são as suas especializações? Então, eu me graduei em odontologia e fiz mestrado na Universidade de Medicina e Odontologia de Tóquio, nessa área de ortopedia facial e ortodontia. E depois de dar aula na UNB, vários anos, eu fui para Londres fazer o doutorado, dando sequência a esses mesmos estudos na área de ortopedia facial. Hoje eu cuido dessa área, que é uma subespecialidade da ortopedia facial, que é a ATM, e as condições que afetam a articulação temporomandibular, que é chamada de DTM. Muita gente sente fortes dores de cabeça e às vezes se automedica, né? Toma um remédio sem a prescrição médica para aliviar essa dor, e muitas das vezes pode ter ligação à mastigação, né? Essa região mandibular. Isso, a disfunção da articulação temporomandibular. E eu vou fazer o seguinte, você vai assistir comigo agora, e juntamente com a doutora Mia, uma enquete que a Fabiana foi às ruas para saber em que frequência as pessoas sentem dor de cabeça e se elas têm o hábito de se automedicar. Essa enquete foi feita nas ruas aqui da cidade de Caldas Novas. A gente vai conferir, na sequência vamos trazer algumas dicas importantes e saber, né, se essa pode ser a causa. No caso, a disfunção temporomandibular. Então vamos conferir a matéria. Muitas pessoas sofrem de dor de cabeça e muitas vezes não sabem o motivo. Nossa equipe saiu às ruas para perguntar à população: você tem dores de cabeça? Raramente eu tenho dores de cabeça. Nossa senhora, o estresse, né? Correria dia a dia da menina aí. Tenso. E você vai no médico ou você auto se medica? Comprou um... Só se medica mesmo. Vou não. O senhor costuma ter muita dor de cabeça? Não. Jamais. Eu estou nesse exato momento com dor de cabeça. Você sabe a causa? É por causa do sol, da piscina? Acredito que seja por conta do calor, né? Sim. Você sabe o que causa a sua dor de cabeça? Eu acho um pouco mais sono. Você costuma ter muita dor de cabeça? Um pouquinho. Você sabe o que causa a dor de cabeça? Não. O estresse, né, do dia a dia. Dores de cabeça podem aparecer gradualmente ou de repente e podem durar menos de 1 hora ou durar vários dias. Tá aí, alguns sentem, outros sortudos dizem que não, mas raramente existe alguém que não tenha sofrido uma dor de cabeça. Isso. O estresse pode ser uma das causas? Pode. A Sociedade Brasileira de Neurologia divulgou recentemente uma pesquisa que eles fizeram. 80% dos brasileiros sentem dor de cabeça. E uma das causas da automedicação. Agora, nós temos dores de cabeças crônicas que se irradiam por todo o crânio e dão também dores de ouvido e influenciam na mastigação e na fala, que são dores de cabeça de origem de disfunção da articulação temporomandibular. E o que seria, doutora, essa disfunção? Qualquer efeito ou qualquer força que venha mudar a direção de oclusão normal da mandíbula com a base do crânio no osso temporal pode causar a disfunção temporomandibular. Ou seja, essa mastigação errada. Essa mastigação desequilibrada. Então pode também estar relacionada à musculatura facial, à musculatura que liga o crânio ao tronco. Nós temos o músculo esternocleidomastoideu. Mas muitos desses problemas estão relacionados também ao padrão de crescimento da pessoa. E ele é resultado de uma pressão da mandíbula excessiva na base do crânio, nessa região onde a mandíbula faz a sua oclusão, né, resultando em dor. E essa dor, ela tem consequências, ou seja, ela tem um segmento, ela não cessa? Olha, os casos são variados.
Mas essa dor, além dela ser crônica, ela começa a irradiar da base do occipital, da base do crânio, para toda a região frontal. Então a pessoa tem muitas dores nas têmporas, na região do occipital e na região do omoplata, onde está ligado o músculo esternocleidomastoideu. Essa dor crônica, ela causa um impacto muito negativo na qualidade de vida das pessoas, porque aos poucos elas vão perdendo a vontade de sorrir, vai influenciando no relacionamento social delas. As pessoas perguntam, o que você tem, por que você está assim? E é realmente um desconforto constante. Tenho pacientes que se apresentam no consultório já com história de dores de cabeça de 5 anos. Estiveram em todos os neurologistas, fizeram todas as tomografias e nada foi detectado. Então, o correto encaminhamento de outros profissionais para o ortopedista facial também é uma coisa de extrema importância. Ela tem uma fase para aparecer, ela desde a infância, ou tem uma idade que ela pode despertar com mais intensidade? Tem. Crianças podem apresentar a dor da articulação temporomandibular devido ao crescimento da mandíbula para trás e para cima. Algumas crianças apresentam, mas essa dor ela se apresenta mais depois dos 35 anos. Por quê? Até então a pessoa tinha uma adaptação funcional. E quando essa cartilagem que existe na região da cabeça da mandíbula vai se desgastando, a dor começa a aparecer. Então, geralmente, são pacientes acima de 30 anos que começam a ter essa dor crônica, que influencia na qualidade de vida Doutora, deles. está ligada ao bruxismo, ao estalido? Porque eu, inclusive, sim. tenho um estalo aqui. Sim. Eu sinto que... O bruxismo e o briquismo são hábitos parafuncionais de contração involuntária da musculatura da face, fazendo com que a pessoa ou aperte a região do masseter, travando a musculatura, ou ela movimente os dentes para frente e para trás. Então, esses hábitos parafuncionais, com certeza, são causadores de disfunção também. Por isso que no tratamento da disfunção da articulação temporomandibular, nós trabalhamos em equipe com a fonoaudióloga na área de motricidade oral. A fonoaudióloga, ela vem equilibrar o funcionamento dos músculos faciais. Agora, tem tratamento, tem cura? Tem tratamento e a cura também ela é proporcionada à medida que a pessoa consegue precocemente fazer o diagnóstico. Porque se a pessoa chega numa fase em que houve um desgaste muito grande da cartilagem do côndilo, a gente consegue paralisar o processo de degeneração. Né? Vamos supor, você pode falar em 90% de cura. Mas quanto antes a síndrome, a condição de disfunção da articulação temporomandibular for diagnosticada, melhor será os objetivos planejados para o tratamento. Só para a gente entender, esse tratamento ele vai ter que usar aparelho dentário, ele vai ter que reaprender a mastigação, como é que funciona? Sim, na verdade a gente fala de uma filosofia de tratamento. Essa filosofia de tratamento envolve técnicas não só de ortopedia facial, mas também técnicas ortodônticas, junto com o equilíbrio da musculatura. Então, esse paciente, além de usar os aparelhos ortopédicos e ortodônticos para correção de má posicionamento dos dentes, ele vai também fazer o tratamento de equilíbrio da musculatura miofacial e também o RPG, que é um equilíbrio com a fisioterapeuta da musculatura corporal. Tá certo. Eu tô com esse cartaz aqui, puxa para mim aí, Wellington. Doutora, só para a gente entender rapidinho. Aqui, no caso, seria... Aqui é a articulação temporomandibular, né? A mesma em 3D, como está vendo aqui na base do crânio. Aqui é o osso temporal, aqui é o osso mandibular. Por isso que essa articulação recebe o nome de temporomandibular. Quando na abertura da boca, a cabeça da mandíbula excursiona até esse limite articular. Nas pessoas que têm disfunção, a cabeça da mandíbula ultrapassa o limite articular, o que a gente chama de hiperexcursão da mandíbula. Então, ao voltar, o disco de cartilagem que existe nessa região é comprimido e a pessoa escuta um clique. Ela fala, doutora, estou com um clique na minha articulação. Ao voltar, o côndilo se posiciona distal, pressionando toda a base do crânio, que é como se a pessoa estivesse levando um morrinho constante no queixo.
e essa dor irradia para a região frontal. Causando a dor de cabeça. Causando a dor de cabeça. Agora, muita gente talvez tenha essa dor de cabeça e não consegue o diagnóstico correto. Então, é necessário a avaliação de um especialista. Isso, né? Com a correta documentação, tomografia, documentação ortodôntica, além dos exames clínicos. Isso já é pedido também pelo especialista, né? Isso. Tá, então, doutora, o que mais que a gente pode estar ressaltando aqui sobre esse fato, sobre esse caso? Olha, nunca se automedicar? A questão da dor de cabeça, tanto neurológica como causada pela disfunção de ATM, ela deve ser identificada a sua causa de forma adequada, né, por um especialista, por um neurologista ou especialista na área de ortopedia facial e não se medicar, porque o uso constante da medicação vai fazer com que a pessoa já não tenha mais efeito dessa medicação sobre a disfunção. Enquanto não se eliminar o trauma que causa a disfunção, ou a má função da musculatura, ou a perda de dentes, ou a má posição de alguns elementos dentários, a dor não vai desaparecer. Então, você tratar o problema corretamente é o mais indicado. E ataca homens e mulheres, né? Homens, mulheres e até crianças. Então, gente, tá aí, doutora Mia, né? Doutora Maria Inês Liebhardt. Ela que é especialista aqui na cidade de Caldas Novas, com formação e especialização até internacional, no mestrado em ortopedia facial e ortodontia. Grande profissional, quero agradecer sua presença. E antes de ir embora, hoje comemora-se o dia, né, mundial contra o tabagismo. Sim. Uma das grandes causas do cigarro também, câncer de boca. Isso. Ou seja, fico alerta também para as pessoas, né, se precaverem em relação ao tabagismo. Isso, o câncer bucal, um dos pontos importantes e causadores do câncer bucal é o cigarro. Né, além de altas temperaturas, dizem que na China a incidência de câncer no gênero masculino é maior porque eles se alimentam primeiro e recebem um alimento muito mais quente do que a mulher. Então, assim, alimentos em alta temperatura, tudo que vem irritar a mucosa bucal e provocar a mutação celular na região, pode causar o câncer, né? E o cigarro seria O cigarro é um dos pontos importantíssimos na causa do câncer. O professor de patologia bucal, nunca me esqueço, ele dizia que para você ter câncer, você tem que fazer 13 pontos. O cigarro você já pode contar como uns 3. Bebida alcoólica, temperaturas de alimentos, né, muito elevadas, tomar sol excessivamente, alimentação inadequada, e você vai somando esses pontos. Você faz os 13 pontos e, infelizmente, você consegue fazer uma mutação genética e celular, né? Então, vamos cuidar, vamos ter uma vida com qualidade, né? Vamos parar de fumar. Né? Parar de fumar. Só esclarecendo, gente, que isso aqui é um crânio, mas é um crânio de um material resinoso. Resina, viu? Não é um crânio de verdade. É uma cópia perfeita do crânio verdadeiro. Até porque real. vocês usam no consultório para orientar os pacientes, né? Então, tá aí, é um crânio de resina, tá certo? Doutora Maria Inês, muito obrigada pela participação. Muito obrigada, Lúcia, é um prazer estar aqui com você. E a sua dor de cabeça, de repente, pode estar ligada aí, então, relacionada a DTM, viu, gente? Mas futuramente vamos falar mais, né, de assuntos relacionados à saúde bucal aí, porque ela é grande especialista aqui em Caldas Novas e trazendo, né, orientações para os nossos telespectadores. Gente, daqui a pouquinho vamos falar também, né, que enquanto pessoas maltratam animais, tem gente dando bons exemplos aqui na cidade de Caldas Novas, cuidando de animais abandonados. Volto já.